Olá galera de LP4L, linguagem de programação 4 eletiva. Aqui quem está falando novamente é o professor Hugo Henrique. E neste exemplo nós vamos ver aí como acessar um conector com MySQL. Então esse exemplo eu estou usando o MySQL porque eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, mas poderia ser utilizado com qualquer outro banco de dados. É só trocar o provedor ou o conector, beleza? Bom, esse exemplo é muito simples. Eu vou acessar o banco de dados MySQL, vou pegar o banco de dados chamado MySQL e lá dentro tem uma tabela chamada DB e eu vou olhar só para os dois primeiros campos, que é um campo chamado host e um campo chamado DB. No MySQL, esse banco de dados, essa tabela representa as permissões para os determinados hosts aí e quais bancos de dados ele pode acessar. Então, ó, para este exemplo, eu precisei instalar o conector do MySQL. Eu usei o NuGet para fazer isso, que é um gerenciador de pacotes aqui do .NET, mas você poderia instalar de outras maneiras aí, beleza? Bom, para esse exemplo eu pus aqui uma list box. Essa list box eu já setei a coleção dela com aquele item host, DB. Eu poderia fazer multicoluna e aí jogar em cada coluna um elemento, tá bom? Mas por questão de simplicidade vai ficar assim mesmo. E um botão, quando eu clico nesse botão, ele vai conectar com o banco de dados MySQL. E aí eu vou fazer uma ligação com a tabela. Eu vou usar uma forma simples, não vou envolver nada de comandos SQL, uma forma direta. Eu vou acessar a tabela direto, que já tem um comando select asterisco from, que já me traz todos os registros, beleza? Então, ó, vamos ver o código. Para esse código funcionar, eu preciso dessa namespace, que é a do provedor. Se você estiver usando um provedor Oracle, muda para o provedor do Oracle. Se estiver usando um provedor SQL Server, usa aí o provedor, muda para o provedor do SQL Server ou o provedor do teu banco de dados. Os principais bancos de dados têm aí um provedor ou um conector aí, .NET aí pro banco de dados, beleza? Bom, a hora que eu clicar no botão, o que é importante aqui? A gente tem um objeto de conexão. Esse objeto, o prefixo tem a ver com o conector ou provedor que você está usando. Por exemplo, se você estiver usando Oracle, Oracle Connect. Se você estiver usando Postgre, PG Connection e assim por diante, beleza? Oli DB Connection, se você estiver usando um provedor Oli, beleza? E aí eu vou usar uma string de conexão. Essa string de conexão eu digo quem é o servidor, quem é o usuário, a senha dele. Bom, eu não vou me preocupar com questão de segurança agora, porque esse é um exemplo didático, mas, obviamente, cuidado aí com a senha no código, beleza? Bom, primeira coisa, eu defino a conexão. Aqui eu vou configurar a propriedade string de conexão para dizer quais são as informações do banco que eu estou conectando através da string. E aí eu chamo o método open para abrir a conexão. Então aqui eu abro a conexão. E aí depois que eu abrir a conexão, eu vou criar um objeto para passar comandos em SQL. Mas note que eu não passei explicitamente o comando SQL. Eu passei o comando de maneira implícita através dessa propriedade TableDirect. Para esse exemplo simples, eu posso fazer um TableDirect, beleza? Eu preciso associar este comando à conexão que eu criei, e a partir daí eu vou usar um DataReader. Note que também o prefixo do DataReader vai depender muito do conector ou do provedor que você estiver usando. Por exemplo, se for um conector OliDB, você troca aqui para OliDB DataReader. O DataReader é uma tabela do tipo forward only e read only também, né? Só permite a leitura. E aí
é só eu percorrer esse data read através da propriedade aí read, que lê uma linha e vai para o próximo registro. Então eu faço aqui, ó, enquanto houver próximo, né? Daquelas construções do tipo enquanto houver próximo, né? Ou seja, lê uma linha do reader e retorna verdadeiro se tiver mais linhas aí para ler, beleza? E aí eu coloco lá na minha list box a primeira coluna, que é o índice 0, e a segunda coluna. Então eu poderia colocar as outras colunas, mas só me interessam essas duas colunas. Depois, feito isso, não preciso mais dessa conexão, posso fechar a conexão. E aí eu posso usar uma SQL Exception para tratar as exceções aí que derem no SQL, por exemplo, no MySQL. Ok? Esse código ele é bem curtinho, não está estruturado, porque o objetivo é que vocês estruturem aí segundo algum padrão, né? Um padrão, por exemplo, MVC, ou padrão DTO e assim por diante, né? Então eu vou deixar ele assim. Bom, vamos executar esse código e observar o que acontece. Então tá aqui, ele já vem com o HostDB. A hora que eu clicar aqui, ele conecta lá no banco de dados e traz os registros e exibe apenas o primeiro e o segundo campo. Tá aqui o host porcentagem, o banco de dados teste, assim por diante. E aí tem esse último aqui, ó, localhost phpMyAdmin, porque eu instalei isso com o champ. Então o champ ele já põe lá o phpMyAdmin e o localhost como host que pode acessar esse banco de dados aqui através do phpAdmin, tá bom? Então, este exemplo era isso aí, como conectar com uma fonte de dados aí usando um conector ou um provedor específico para isso. Então, a gente se vê na próxima aula.